Olá amigos, eu sou Mauro e este é o Laboratório do Museu. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês uma dica que eu acabei descobrindo ao longo do tempo. Eu fiz a compra de um frequencímetro de kit, chinês, e ele ficou guardado aí por um tempo. A princípio, logo que eu recebi, eu testei e vi que ele não funcionava direito, guardei. E mais tarde, então, quando eu tive tempo, eu resolvi pesquisar e descobrir a forma do funcionamento desse frequencímetro. Bom, mas antes de falar no frequencímetro, que é o objetivo desse vídeo, eu quero comentar com vocês o seguinte. Existem alguns instrumentos na bancada de eletrônica, e eu considero que não importa se seja uma bancada de eletrônica antiga como essa do museu, ou se for uma bancada moderna, de uma oficina de manutenção mais nova, né, mais moderna, digamos assim, não nova, moderna, tem instrumentos que são tão importantes que são indispensáveis. Por exemplo, você pensar numa bancada de eletrônica sem ter pelo menos um bom multímetro ou um multímetro confiável, eu acho um pouco estranho, né? A gente, sem nenhuma crítica a qualquer colega que pense desse jeito, mas você pensar que você pode ter um multímetro simples ou muito barato, a gente sabe que tem multímetros chineses aí na faixa de R$20, e você ter medidas de precisão em instrumentos, em aparelhos eletrônicos, não é exatamente o ideal, né? O ideal é que você faça um esforço, se você é um hobbyista, e pense e faça planos para adquirir um multímetro que tenha precisão, né? Um multímetro que tenha maior qualidade. Então, instrumentos que são indispensáveis, na minha opinião, multímetro, osciloscópio, se você puder, tenha um analógico e um digital pelo menos, né? Uma fonte de bancada de boa qualidade, uma estação de solda. Se você mexe com eletrônica mais moderna, a sua estação de solda vai ter que ser com proteção antistática, ESD, né? Mas mesmo que seja uma estação mais simples, ela será melhor do que um simples ferro de solda, né? Mas tem um instrumento que eu quero falar especificamente com vocês hoje, que é o gerador de RF. Está aqui no centro desse vídeo o nosso gerador de RF Labo modelo F6. Aqui está o painel dele. Na verdade, o painel dele está solto, né? Ele está desmontado. Esse gerador de RF eu restaurei ele já há algum tempo. Tem os vídeos aí no canal. Se você não viu, visite as playlists e você vai encontrar lá restauração do gerador de RF modelo Labo F6. E esse gerador de RF, ou qualquer gerador de RF que tenha na sua bancada, ele está para a bancada de eletrônica, assim como a enxada está para o agricultor, ou o estetoscópio está para o médico, né? Ou qualquer outra comparação que você possa querer fazer. Eu não consigo imaginar uma bancada de eletrônica de alguém que se proponha ou que queira fazer reparos ou restaurações em rádios receptores super heterodinos, rádios clássicos, digamos assim, né? Eu não estou falando de rádios digitais, DSP, estou falando de rádios analógicos. Eu não consigo imaginar que alguém consiga fazer o reparo, a manutenção ou a restauração de rádios sem ter um gerador de RF minimamente confiável, né? Então, um dos primeiros esforços que eu fiz há muitos anos atrás, quando eu projetei o Museu da Eletrônica, foi conseguir um bom gerador de RF. Hoje eu tenho mais de um, e o que eu mais uso pela sua praticidade é realmente o Labo F6. E aqui atrás dele você deve ter visto aí já nos outros vídeos do museu, tem o gerador de varredura, que é o nosso gerador Eico, né? Que também é de igual importância, principalmente quando eu vou calibrar rádios em FM. Eu quero já adiantar para vocês que, na minha opinião também, acho pouquíssimo provável que se consiga fazer uma calibragem bem feita num receptor de FM sem ter um gerador de varredura. Eu já estudei muito esse tema, continuo estudando, continuo aperfeiçoando esse tema, até porque a calibragem do estágio de frequência intermediária de FI
principalmente no Transglobe, que é um dos rádios que mais chegam aqui na bancada do museu, eu posso inclusive arriscar a afirmação de que calibrar estágio de FI de Transglobe sem um gerador de varredura é impossível. Não tem como. Por isso que eu disse já e digo nos vídeos que se você é hobbyista e se propõe a reparar o rádio Transglobe, principalmente o modelo B481, 9 faixas com FM, não mexa nas bobinas de FI, porque você vai comprometer o rádio, ok? Bom, voltando aqui no nosso gerador de RF Labo F6, como ele é uma enxada aqui para mim, né, como eu fiz a comparação, a enxada para o agricultor está para o gerador de RF para a bancada do Museu de Eletrônica, eu uso muito esse gerador, né? Inclusive tem muitas pessoas que me pedem, muitas mesmo, né? Olha, eu não numerei, mas eu já devo ter recebido mais de 10 contatos de pessoas aí, de vários lugares do Brasil, solicitando geradores de RF. Bom, não existem mais, né? Você pode até pensar, bom, mas eu vou comprar um chinês. Eu já testei o gerador de RF chinês que existe lá à venda hoje nos aplicativos que a gente pode comprar coisas na internet, e não é eficiente, tá? Eu não gostei. Ele é muito difícil de manipular e programar. Ele tem um teclado no painel que é pouquíssimo prático, pode ser que para qualquer outra aplicação sirva, mas para calibragem de rádios não serve, porque no processo de calibragem, vamos falar de AM, por exemplo, né, onde eu tenho que calibrar tanto o estágio oscilador como os estágios de frequência intermediária do rádio. Eu tenho que trocar as frequências constantemente. O tempo todo eu tenho que ficar trocando frequências. Se eu tiver um teclado, como é aquele gerador, não é prático, eu vou ter que ficar digitando o tempo todo as frequências, então não é realmente prático. O que é prático é a troca aqui, né, usando o gerador, nesse caso o gerador analógico, que tem um capacitor variável que varia a frequência. Um outro fator é que os ranges de frequência que são apresentados lá não são bons, não são práticos. Fora o fato de que a montagem desses instrumentos chineses ela é muito deficitária. E eu vou lhe dar um exemplo, vou dar um exemplo a vocês, né? Esse é o meu frequencímetro de bancada que eu comprei no chinês, e já algumas pessoas já me pediram como fazer para ter estabilidade nesse frequencímetro, né? Para que quando a gente não estiver usando, por exemplo, ele não seja suscetível a interferências, né? E quando eu recebi esse frequencímetro, eu de cara já me decepcionei, porque o que acontecia? Ele ficava lendo frequências espúrias, inclusive ele ficava lendo a própria frequência da rede, né, de 60 Hz, porque ele tem um transformador lá dentro e tem uma fonte. Vocês notam agora que ele está estável, ó, está zerado, eu tirei a ponteira, ele está zerado, e eu vou fazer um outro vídeo aí para vocês o que eu tive que fazer nesse frequencímetro. Não é o objetivo desse vídeo agora, mas eu prometo que em seguida eu faço um vídeo para vocês, porque estão me perguntando como resolver o problema da instabilidade desses frequencímetros chineses. Bom, então os geradores de RF chinês também vão ser instáveis e também vão ter problemas, né? Bom, como eu tenho que ficar trocando as frequências o tempo todo, e essa frequência aqui da escala do gerador de RF, ela não é precisa, né? Ela é uma frequência analógica, ela é aproximada. Então, por exemplo, quando eu precisava chegar na frequência de 455 kHz, que é a frequência de FI, da maioria dos rádios analógicos, né, transistorizados principalmente, mesmo que eu marcasse aqui onde é o 455, não é prático, não é eficiente. Então eu tinha que o tempo todo ficar com o meu frequencímetro de bancada ligado no gerador de RF, e aí se eu precisasse usar o frequencímetro numa outra aplicação, eu tinha que ficar tirando do gerador e colocando em outra aplicação. Isso não é prático, isso me fazia perder tempo. Para vocês terem uma ideia, eu já disse que a calibragem de um B481 da Philco, né, o Philco Ford Transglobe modelo B481, eu chego a levar mais de um dia inteiro para calibrar. É um rádio que tem mais de 40 bobinas, e eu tenho vários rádios que tenho que calibrar na fila das restaurações, né? Então o tempo é precioso, eu preciso ganhar tempo num processo de calibragem.
Qual a ideia então? A ideia foi comprar um frequencímetro de kit, né, que é mais prático do que montar um frequencímetro, e foi o que eu fiz. Eu acabei comprando então mais de um tipo de frequencímetro. Um dos frequencímetros que eu comprei foi esse que eu coloquei aqui no painel do nosso gerador de RF de FM, que nós montamos aqui no museu, né? Você acha esse vídeo também lá na playlist Montagens do Museu, se você ainda não viu, convido para que você vá lá. Um gerador de RF de FM que serve para calibragem, e aqui eu tenho então um frequencímetro de painel que eu comprei na China, né? Esse frequencímetro aqui, ele serve para isso, porque ele é para o range de frequências que eu precisava aqui, né? Que vai mais ou menos de 86 MHz a 110 MHz. Mas aqui no gerador de RF eu tenho frequências baixas que eu preciso, né? Então, por exemplo, na primeira escala ele gera para mim de 190 kHz até 530 kHz. Aquele frequencímetro lá não capta esse range de escalas. Bom, o que eu fiz então? Comprei esse frequencímetro muito barato, que é um kitzinho, que promete ir de 1 Hz a 50 MHz, mas ele não vai. Então, mas o que ele já faz para mim é suficiente. Ele vai de mais ou menos de 1 Hz a 24, 25 MHz. Isso é mais que suficiente. Se eu pensar que o Transglobe ele tem uma faixa que vai mais ou menos até 22 MHz, então se o frequencímetro alcançar 22 MHz, para mim já é suficiente para o que eu queria. E agora então, podendo ter um frequencímetro no painel do meu gerador de RF, eu posso então girar as frequências e ter a leitura direta da escala, não necessitando do meu frequencímetro de painel. Só que tem um problema aqui. Esse kitzinho extremamente barato, esse kit custa hoje 23, 24 reais na China, e inclusive com frete grátis, você não tem nem despesa de frete. Só que ele tem um problema, ele não tem nenhum pré-scaler na entrada dele, e ele não tem nenhum buffer. Ele faz a leitura direta, ou seja, o pino de entrada dele aqui está ligado direto lá no pino do PIC. Ele é baseado no PIC, né? Ele tem aqui um PIC 16F 628A, e que faz então aí a função de frequencímetro. Então o que acontece? Se você ligar a entrada dele direto no seu gerador de RF, não vai funcionar, porque você precisa uma amplitude mínima aqui para poder o PIC funcionar. Para ter essa amplitude mínima, que é alguma coisa em torno de 4 volts pico a pico, e essas informações são bastante deficitárias, o manual que acompanha esse instrumento não tem essas informações. Eu consegui essas informações graças a pesquisas que fiz no YouTube, de outros colegas que montaram esse frequencímetro. Então a gente precisa fazer um buffer, né? Ou um pré-scaler também poderia ser. Mas nesse caso um buffer, porque eu não preciso alterar escalas. Ele já, na faixa de 1 Hz a 23 MHz, 24 MHz mais ou menos, que é o que me atende, com um circuitinho pré-scaler, uma montagem, né, simplesinha, com poucos componentes, a gente consegue então fazer uma entrada que vai ser ligada lá no circuito gerador de RF, né, do instrumento, e uma saída então que vai ser ligada aqui na plaquinha. Uma outra coisa que eu tenho que comentar é que essa entrada do PIC, ela necessariamente tem que ser uma onda quadrada. Bom, como a gente não consegue isso direto na saída do gerador, principalmente o gerador analógico como esse buffer ele é necessário. Sem ele a gente não consegue. Se você injetar uma onda senoidal aqui, você não vai conseguir fazer a leitura, ele simplesmente não funciona, né? Então o que a gente tem aqui? A gente tem um transistor FET que faz um desacoplamento da entrada, do sinal de entrada até o circuito amplificador de RF que está aqui, que vai fazer realmente excitar essa entrada do nosso PIC. E aí na sequência nós temos um transistor de HF, né, um transistor de alta frequência, que aqui no caso eu usei, você vai poder pesquisar aí, eu sugiro que use transistores para alta frequência, para VHF, né? Eu aqui usei o 2SC 2369, né? Mas você pode pesquisar. Eu vou compartilhar
O circuito disso aqui, para quem quiser, vai estar lá na descrição desse vídeo. Procure lá, você vai achar o link do esquema. E lá ele indica, inclusive, os componentes que você vai usar. Para que esse vídeo não fique absurdamente longo, eu vou testar com vocês agora. Então, o que eu fiz aqui? Bom, aqui tem algo controverso que eu sinceramente pensei muito para fazer. E eu fiz por causa da praticidade. Eu preciso praticidade, né? E até porque eu tenho outros geradores de RF no estado original. Então eu fiz um corte aqui no painel, logo abaixo da marca, aonde vai encaixar exatamente esse display, né? Então ele vai ficar assim, né? O display vai aqui. E aí agora eu tenho no painel do meu gerador de RF um frequencímetro que vai aferir as escalas que eu vou ajustar aqui no na minha escala do meu gerador, né? Eu fiz o corte então, fiz um acabamento com tinta preta e vou depois comprar um pedacinho de acrílico, né? Provavelmente um acrílico mais fosco, para poder dar um acabamento aqui para que o display não fique visível, né? E aí vou colar aqui um pedacinho de acrílico, provavelmente um acrílico transparente, que vai dar um visual mais profissional para esse painel e vai proteger aqui o display, né? O display não pode ficar aparecendo. Então é isso, a gente tem agora um gerador de RF clássico, né? Antigo, mas que tem aí um toque de modernidade, que é um frequencímetro de painel. Vamos aferir então a precisão disso aqui. Como eu disse na primeira escala, vamos pegar aqui ó, as escalas. A primeira escala de 190 kHz a 530 kHz, originalmente. Está ligado simultaneamente, então, agora o nosso frequencímetro. Deixa eu ver como é que fica melhor aqui para vocês. Aqui ficou melhor sem a luz. E lá está, então, o nosso frequencímetro de bancada. Simultaneamente, as frequências estão aqui, vocês vão poder visualizar nesse vídeo, né? Eu tenho aqui agora, então, na menor então, frequência gerada na primeira escala do meu gerador de RF está me dando 184 kHz. Está lá, inclusive com precisão, 184.72, 184.73. É claro que o meu frequencímetro de bancada tem mais precisão que esse frequencímetro, né? Que esse de montagem. Lembrando que se você comparar o custo, R$23, mais alguns reais que você vai colocar nesse buffer, que você vai poder inclusive pegar componentes na sucata aí, né? Se você tiver algum dispositivo de VHF, né, gerador de VHF ou qualquer coisa assim, você vai encontrar facilmente um transistor de alta frequência aí. Ou você pode comprar também, né? Tranquilo, você compra, não é caro, em torno de alguma coisa em torno de R$6, R$8 um transistor de alta frequência hoje. Então está aí 184, eu vou subindo, ó. Eu vou subindo simultaneamente, ó, 192 está lá no painel do meu frequencímetro de bancada, está aqui, ó. Vamos lá, ó, 200. Vou subir mais rápido, eu vou no fim da escala agora, né, ó. 555 kHz, 555 está lá na tela do meu frequencímetro. Se eu quisesse, por exemplo, fazer a calibragem do estágio de FI de um rádio de AM, né? Então, o que eu mais uso, no caso do AM, 455 kHz. Ó, eu facilmente venho aqui a 455 kHz, ó. Está aí, 455 kHz. Bem mais prático do que ficar olhando lá no painel do meu frequencímetro, né? Agora suponha que eu quisesse, eu vou subir a escala agora, ó. Eu vou subir a escala para a próxima escala que me dá de 550 mais ou menos, 500 kHz até 1600 kHz. Suponha que eu quisesse agora ajustar a posição da estação de 600 kHz, suponha, né? 600 kHz no dial do meu rádio clássico. Então eu setaria aqui, ó, 600 kHz, ó, 601, 600, só ir girando aqui, né? E eu vou conseguir. 600 kHz seria um ajuste que eu faria
nas bobinas, na bobina osciladora de AM, né, do nosso rádio clássico, eu faria aí o ajuste então de 600 kHz, está aqui. No outro oposto, vamos imaginar que eu quisesse fazer o ajuste de 1600 kHz, então eu teria aqui, ó, 1.1600, ó, vem aqui, 1605, 1600 na verdade, né, ó, ajustei, 1600 kHz, 1606, é só uma questão de ajustar aqui. E aí eu tenho uma praticidade muito maior, porque eu teria então tudo na mão. Eu posso subir a escala, suponho que eu quero ajustar as faixas de ondas curtas, né? Aqui eu já estou em megahertz, ó, 3.9, 4 e vou indo, ó, 4.5, está lá, tá? Quero ajustar uma faixa mais ampla, 11 MHz, ó, 11.467 MHz, 11.467 MHz. Vou no outro extremo, ó, 4.475 MHz. Beleza? Bom, resultado muito bom, funciona. Uma plaquinha que custa 23, 24 reais na China, né? Uma plaquinha de montagem de um buffer que tem pouquíssimos componentes, sairia muito barata, sem maiores problemas, né? Agora eu vou colocar no painel dele, vou fazer toda a montagem de novo e em seguida eu mostro para vocês como ficou. Alguns detalhes que são importantes, tá? Fundamentais se você vai fazer essa montagem também. Bom, vamos lá então. Primeiro, esteticamente, o que eu fiz aqui, para não furar mais ainda o painel, peguei 4 parafusos usando cola aqui epóxi, né? Ó, coloquei os parafusos aqui com cola epóxi e fixei a placa. O cabo que traz o sinal para a leitura do frequencímetro, ele necessariamente tem que ser cabo coaxial. Eu aqui estou usando o cabo para celular, né? Que é um cabo para alta frequência. É um cabinho que vem específico para isso. Ele vem... eu na verdade consegui na sucata esse cabo. Ele vem naquelas interfaces de celular, que são instrumentos, equipamentos, né? Aparelhos que você coloca um chip de celular dentro e você faz ligações usando o chip de celular através de uma central telefônica ou de um telefone fixo, né? De mesa, né? Então, cabo celular, você vai ligar aqui. Um detalhe mais importante ainda que eu esqueci de falar antes, na placa você vai achar um capacitor C102, porque o que acontece? Nessa placa tem um oscilador que ela tem a função de testar cristais. Quando o chinês projetou isso aqui, ou quando copiou, sei lá, eu acho até que ele copiou pelos vídeos que eu vi, existe aqui um circuito então que você coloca um cristal ali no borne e ele dá a leitura da frequência desse cristal. Para isso não interferir na leitura do seu frequencímetro, você tira então o capacitor C102 da placa. Beleza? Aqui embaixo agora, deixa eu encostar aqui. O que eu fiz aqui? A plaquinha do buffer, ela vai ficar aqui, né? Aqui embaixo. E também a saída da plaquinha, cabo coaxial. Do mesmo jeito até ligar na placa lá do nosso gerador. Esse circuitinho aqui, o frequencímetro, funciona de 5 a 9 volts. E o nosso buffer funciona com 5 volts. Então o que eu fiz? Peguei ali da alimentação do próprio gerador, coloquei um regulador 7805, né? Simples assim. Vem lá da tensão retificada da rede, entra no regulador, um capacitorzinho de 100 micro na saída e isso vai alimentar então tanto o buffer quanto o frequencímetro. Beleza? Sigo na montagem. Pronto, o gerador está montado, só falta colocar a tampa traseira, a blindagem do estágio DRF. E aí está como ficou então o nosso gerador Labo modelo F6, gerador clássico, analógico, né? Agora com um frequencímetro no painel. Eu vou fazer um último teste com vocês, ligando ele agora então. Ele tinha um LED originalmente, não precisa mais do LED, né? Agora ele já indica direto a frequência aí pra gente. Primeira escala, então, como eu mostrei antes, né? Eu vou mostrar o frequencímetro lá junto, ó. Vocês podem ver abaixo do vídeo o painel e lá em cima o frequencímetro de bancada, onde a gente afere aí, então, a frequência, né? Ó, vou ir no final da escala. Como eu disse antes, né? Aquela frequência que a gente usa muito aqui na bancada, 455. Vamos colocar aqui.
usando já aí o nosso frequencímetro de painel. Está aí, 455, beleza? Outra escala, 1.31. Aqui essa escala vem de 1640 a na parte mais de baixo 517, né? 517 kHz a 1640. Se eu quiser subir, aqui eu já tenho 1530 e vou subindo, né? Ó, vou subindo, olha lá o frequencímetro, ó, 279. Como eu disse antes, subo a escala de novo, 7.542 MHz, né? Aqui ele tem a indicação para nós, ó, kHz. Na escala 3 a gente já está em MHz, né, acima da escala 3. E está aí, funcionando. E agora a gente tem então praticidade para fazer aí a calibragem dos rádios em bancada. Legal? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e aqueles que quiserem fazer a montagem, basta pegar aí o link do circuito na descrição. E se tiverem dúvidas, pode falar comigo. Os contatos estão na aba sobre do canal, e será um prazer ajudar aí no que eu puder. Legal? Muito obrigado até aqui, até o próximo vídeo.